Olá, está no ar mais uma edição do Igreja em Saída, o programa que leva até você e sua casa as principais notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Que bom ter a sua companhia nessa sexta-feira e, como você pode perceber, seguimos aqui no Rio de Janeiro para trazer as últimas informações e trazer um balanço de como foi essa 32ª edição do curso anual para os bispos do Brasil. Um momento muito importante de partilha, de troca de experiências, de reflexões para o nosso episcopado, que nesse ano, como a gente tem reforçado aqui, trouxe como tema as novas comunidades e evangelização hoje. Para nos ajudar, então, a trazer esse balanço final de como foi esse curso, estou aqui ao meu lado Dom Mário Spack, ele que é presidente da Comissão para o Laicato da CNBB e também bispo de Paranavaí. Dom Mário, obrigado pela participação com a gente. Queria que o senhor nos ajudasse, então, a contar para quem está em casa como foi esse novo passo, né, nessa caminhada de compreensão e também de incentivo a essas novas comunidades. Bom dia. Bom dia, nós estamos aqui desde segunda-feira, dia 23, concluindo hoje com quase 100 bispos de todo o Brasil presentes, dialogando sobre uma realidade bastante presente na nossa igreja, que são as novas comunidades, no seu relacionamento com a evangelização. Novas comunidades são associações de fiéis leigos, e algumas delas muito conhecidas pelo Brasil, por exemplo, a Canção Nova, a Fazenda da Esperança, a Comunidade Católica Shalom, e assim por diante. Então, foram dias muito ricos, não só de convivência entre os bispos, porque já isso é importantíssimo, estamos em tempo de férias, inclusive, mas também pelo aprofundamento. Os palestrantes que vieram, dentre eles o cardeal Kevin Farrell, é o presidente do Dicastério Leigos, Família e Vida de Roma, que esteve presente aqui falando para nós, e ele está junto lá do Papa e acolhe do mundo inteiro esses grupos, as associações. Então, uma importantíssima palestra dele. Depois nós tivemos também outros palestrantes aqui, o próprio Dom Joel também que conduziu, Dom Joel Amado Portela, que conduziu todo o encontro, o nosso bispo auxiliar aqui do Rio de Janeiro, Dom Antônio Catelã, e de tal forma que foram vários os momentos de palestras, muitos os bons os momentos de diálogo, de tal forma que a gente sai daqui bastante enriquecido. E eu quero dizer que, enquanto eu sou referencial do CARES em âmbito nacional, CARES é esse serviço que recolhe todas essas associações, esses grupos, novas comunidades, nós faremos uso dos textos que aqui foram apresentados, porque foram muito bons. E quando a gente ouve falar em novas comunidades, Dom, a gente está em meio a um ano vocacional que traz uma mensagem das famílias, dos leigos assumirem o seu papel na igreja. As novas comunidades têm essa relação muito forte, né? Também com outras formas de servir dentro da vocação do matrimônio, da família. É uma oportunidade também, então, para a gente refletir isso, incentivar o leigo a assumir esse papel de responsabilidade na evangelização? Sim, a questão das vocações, você bem lembra, estamos no ano nacional vocacional. A questão das vocações é central na igreja, e às vezes se diz, mas estão faltando vocações. Quando a gente olha para as novas comunidades, você vê que está assim de vocações juvenis também, em todos os setores da igreja, inclusive das famílias. Então, não estão faltando vocações. Deus está servindo a sua igreja, Deus continua chamando e as pessoas continuam respondendo. Talvez um pouco diferente de outros tempos. A gente agradece, viu, Dom Mário, a participação aqui com a gente, a oportunidade da gente levar para quem está em casa essas reflexões. Obrigado, viu? E obrigado também por esse serviço de estar o senhor aqui também partilhando dessas experiências, desse momento de contato com o episcopado. Claro, o nosso agradecimento também à TV Aparecida por dar cobertura desse evento para toda a Igreja do Brasil. Sua bênção, Dom Mário. Obrigado pela participação aqui com a gente. A gente libera Dom Mário para voltar ali. Vocês podem ter ouvido ali ao fundo alguns aplausos. Continuam acontecendo os últimos momentos desse encontro, desse momento formativo para os bispos, aquelas últimas conversas para trazer, então, esse balanço e essa conclusão desses dias tão frutíferos de trabalho aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E a gente também preparou uma reportagem mostrando um pouquinho do que aconteceu ao longo desses dias e, claro, repercutindo mais essa expectativa do que vai acontecer daqui para frente após esse momento de
comunhão aqui no curso. Vamos conferir. A essência de uma igreja em saída passa pelo anúncio do Evangelho a todas as pessoas, independente de onde estejam. Para refletirem as formas em que esses fiéis estão se encontrando com o sagrado, durante as conferências, os bispos participantes do curso puderam conhecer exemplos das chamadas novas comunidades. O cônego Giovanni, fundador de uma delas, partilhou um pouco da experiência que tem no Complexo da Maré, onde há 20 anos evangelizam nas praças, vielas e até em bailes funk. Então, hoje a nossa comunidade, depois de um processo longo, né, a gente já tem quase 19 anos de existência, a gente hoje é como se fosse uma associação, nós somos uma associação de vida consagrada em um processo para se tornar no futuro, quem sabe, até uma congregação, como é conhecido, e vivemos uma estrutura de vida religiosa dentro do nosso carisma, que é a evangelização do marginalizado. Então, nossas casas hoje estão dentro das comunidades, das favelas, fazemos evangelização dentro desse lugar, né, alcançando um grupo de pessoas que até então parecia não ter um alcance de evangelização. Durante o curso foi apresentado que pouco mais de 100 comunidades no mundo são reconhecidas internacionalmente pela Santa Sé. Em nosso país, estima-se que 800 sejam ratificadas por suas dioceses. Por isso, é um passo importante para a Igreja no Brasil debater como incentivar, acolher e acompanhar esses movimentos. O Curso Anual dos Bispos da Arquidiocese do Rio de Janeiro ofereceu esse ano uma reflexão preciosa sobre o estado da questão das novas comunidades. Tenho certeza que muitos que nos acompanham já teve contato com uma dessas novas comunidades. Então a reflexão gira em torno justamente da origem, dos fundamentos teológicos, da relação dos dons carismáticos e hierárquicos nessas comunidades e em diálogo transversal com as questões canônicas e pastorais da vida da Igreja. Então uma reflexão que já vem sendo feita, teve um momento de pausa e agora começa a ser retomada nas reflexões do episcopado para que nós possamos então não somente acompanhar essas novas comunidades, mas integrá-las também no conjunto da ação evangelizadora da Igreja. Como em todas as manhãs dessa semana formativa, os representantes do episcopado brasileiro começaram o dia de hoje reunidos em torno da mesa eucarística. Prova de que tudo conversado aqui tem como objetivo central o caminho para Cristo. E é isso que os bispos esperam levar de volta às suas dioceses e arquidioceses. Esse nosso curso foi muito importante porque nos mostra que as novas comunidades estão abrindo caminhos na evangelização. Elas chegam onde as igrejas, as nossas comunidades eclesiais não chegam, porque elas estão no meio do povo, nas periferias, nas favelas, com as pessoas que têm algum problema de drogas, estão nos shoppings, enfim, nós vemos que as comunidades hoje são uma inspiração de Deus para que a igreja enfrente os desafios do mundo moderno. Numa avaliação que eu diria, ao final, positiva das novas comunidades, porque o novo às vezes nos assusta. O novo, às vezes, nos apavora, não se encaixa muito no que nós estamos acostumados e, com isso, o perigo da rejeição. Tampouco, isso nós concluímos, não é a hipervalorização, não é a aceitação simples, mas, acima de tudo, o acompanhamento e o discernimento. As novas comunidades representam, todos os assessores disseram isso, uma possível resposta para o atual momento do mundo e da Igreja. E precisam, embora tenham 40 anos, mais ou menos, no Brasil, precisam de acompanhamento e de presença, dadas pelo próprio bispo, quando possível em primeira pessoa, e por aquelas instâncias que o bispo vai criando para a sua própria diocese. Bem, assim a gente encerra o Igreja em Saída de hoje, esta semana e também essa cobertura especial do curso anual para os bispos do Brasil. Agradeço a você pela companhia, a gente se vê na segunda-feira, tá bom, Joaquim? Pai tá voltando para casa. Tchau.